pessoal, tudo bem? Gostaria de fazer esse vídeo hoje para explicar algumas questões que algumas pessoas, às vezes que a gente conversa, acabam não tendo conhecimento da própria fé cristã a qual ela pertence. Hoje eu vejo muitas pessoas discutindo muito em relação à fé, em relação à história da igreja, em relação a basicamente as diferenças entre o catolicismo, entre o protestantismo, que aqui eu vou tratar como os evangélicos, né? Eu vejo muitos evangélicos fazendo muito mau uso do seu conhecimento em relação à tradição católica. E eu vejo muita ignorância também de muitos católicos quando vão se referir à tradição evangélica. Então hoje eu queria dar uma dica para você como que você pode não cair nesses dois extremismos, tanto para quem defende a posição do catolicismo, como para quem defende a posição dos evangélicos. Essa dica que eu quero trazer para vocês é uma dica bem simples. A dica que eu quero trazer, ela se baseia em que você primeiro estude a história da igreja. Você precisa estudar a história da igreja, porque nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada para os evangélicos é a nossa única norma e regra de fé. Eu sei que no catolicismo, além da Bíblia, o catolicismo ele tem o magistério da igreja e a tradição. E eu respeito isso. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é muito importante que você, católico, e você, evangélico, estude a história da igreja. Eu quero trazer algumas dicas de livros que vão abrir muito a sua mente, porque depois que os apóstolos morreram, o último apóstolo que morreu foi João, mais ou menos aí no ano de 100, depois do ano 100, nós tivemos ainda, até que a Bíblia fosse compilada, tivesse totalmente pronta, com o cânon, que é a lista de livros, tivesse completamente fechado, nós temos aí praticamente 400 anos até que isso aconteça. E desde os apóstolos até os dias de hoje, durante toda a história, existiram pessoas que guardaram a fé, que guardaram os escritos bíblicos, que guardaram a tradição vinda dos apóstolos. E para a gente poder conhecer sobre isso, nós precisamos entender um pouquinho da história da igreja. E aqui eu quero trazer algumas dicas para vocês. A primeira dica que eu gostaria de trazer é o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, tá? Ó. Quero trazer aqui, deixar aqui para você ver. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um dos pais da igreja. E essa é conhecida basicamente como a primeira história da igreja, né? Ele compilou esse livro ali no quarto século, ali, no ano 300, ali, por ali, 320, na época do imperador Constantino. Então, para que você venha ter uma noção de como foi a igreja nos primeiros 300 anos, está aqui uma ótima opção para você ler, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E depois a gente tem que continuar. Por quê? Porque a história da igreja não parou no ano 300. Então a gente precisa conhecer a história da igreja, desde a morte dos apóstolos até os dias atuais. Uma outra dica que eu tenho para você aqui, se você quiser conhecer bem a história da igreja, é esse livro aqui, ó. É um livro de um professor, esse professor é católico, é o professor Felipe Aquino, História da Igreja. Esse volume é o da Idade Média, mas ele trabalha a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna, tá? É um livro que ele vai tratar bem profundamente uma visão católica da história. Então, para que nós não venhamos nos confundir, nós precisamos ler tanto livros de linha católica como de linha evangélica, e assim nós vamos conseguir tirar nossas conclusões. Uma outra dica que eu tenho bastante legal e importante para você é esse livro aqui, ó. História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez. Justo Gonzalez, ele é um autor evangélico, metodista, tá? Ó, esse aqui são 2 volumes, tá? É o 1 e o 2. Nele você vai encontrar reunidos, são 10 fascículos da história da igreja. Essa edição são 2 volumes, então ele tem praticamente toda a coleção do Justo Gonzalez, que é um historiador renomado, muito importante. Então ele vai tratar desde a morte dos apóstolos até a história da igreja moderna. Então é muito importante que você leia também este fascículo deste autor, porque
ele vai abrir muito a sua mente. Um outro livro que eu recomendo para que você leia é esse aqui, ó. História da Reforma, tá? História da Reforma de Carsten Lindbergh. Né? Este autor ele vai tratar da história da Reforma. Nós sabemos que houve uma grande separação, houve essa divisão entre católicos e evangélicos no século XVI. Isso aconteceu através da Reforma Protestante, que nós podemos tratar num outro vídeo, mas basicamente a Reforma Protestante foi um movimento de protesto contra as atitudes da Igreja Católica da época, que foi liderada por Martinho Lutero. A Igreja decidiu não, digamos assim, não acatou as reivindicações e excomungou Lutero. E quando Lutero saiu da Igreja, ele não podia continuar na comunhão. Então foi daí que nasceu a Igreja Evangélica, com a norma de fé apenas as Escrituras. Então é muito importante para que você venha conhecer a história, depois ali da Idade Média, já no começo da Idade Moderna, a história da Igreja, leia História da Reforma. É muito importante porque ele vai pegar ali do século XVI e ele vai mais ou menos ali até o século XVII, a metade, com vários reformadores de várias gerações. Então a gente vai entendendo as transformações que a Igreja passou com a Reforma Protestante. Então está aqui uma ótima opção para você. E também, para que você venha conhecer melhor a questão das doutrinas, a questão dos dogmas, a formação das doutrinas da Igreja. Na História da Igreja você pode ler este fascículo aqui, ó. História da Teologia Cristã, do Roger Olson, tá? É um autor arminiano, ele é evangélico, tá? Então ele vai tratar da formação das doutrinas do cristianismo, tá? Ele vai tratar da formação lá das doutrinas da divindade de Cristo, da Trindade, ele vai tratar das reformas, ele vai tratar dos dogmas da Igreja Anglicana, ele vai tratar do arminianismo e o calvinismo, a tentativa do arminianismo de reformar a teologia reformada. Então é muito importante que a gente venha ter contato com esse tipo de literatura. Por quê? Porque a gente vê que hoje em dia muita gente não sabe nada da história da igreja. Você pergunta para muitos evangélicos, muitos católicos, se eles conhecem um pouquinho da história, se eles já ouviram falar o que aconteceu ali na época de Constantino, se eles conhecem ali o que aconteceu ali no século V, quando os bárbaros invadiram ali o Império Romano, que a igreja foi a grande construtora da civilização ocidental. A igreja catequizou os bárbaros, a igreja trouxe um novo tempo na vida da Europa, ali depois do século IV. Tem muita gente que você vai perguntar sobre a reforma, ela não sabe o que é a reforma protestante, ou seja, é necessário que antes que nós venhamos atacar a fé alheia, antes antes de fazer essa afirmação, eu quero deixar muito bem claro. Não significa que um evangélico e um católico precisem concordar nas mesmas coisas, nos mesmos dogmas, nas mesmas doutrinas, até porque são frentes diferentes, são ramificações diferentes. Mas é necessário a gente entender os benefícios que essas linhas trouxeram, tanto uma quanto a outra. Teve erros no catolicismo? Vários. Teve erros na teologia evangélica? Também teve vários. Só que hoje nós vivemos um momento que nós estamos mais um momento de agregar do que separar. Nós estamos vivendo uma crise política no país, nós estamos vivendo risco de repressão, risco de perseguição futuramente aí da igreja. Tem partidos, que eu não vou me referir aqui, mas vocês sabem, tem partidos aí que são contra a religião. Eles querem abolir religião. Enquanto nós evangélicos e católicos ficamos brigando, discutindo por doutrinas e tentamos provar que um está certo e outro está errado, o campo inimigo ele só está ganhando crescimento. Então a gente fica tratando de coisas que poderiam esperar e coloca na frente de coisas que são hoje prioridade. Então eu entendo o seguinte, teve acertos e erros de ambos os lados, mas nós precisamos conhecer a tradição alheia para que a gente não venha ficar fazendo julgamentos sem base, sem noção. Eu já ouvi barbaridades de pessoas falando coisas absurdas contra o catolicismo, e eu já ouvi coisas também absurdas de católicos falando sobre os evangélicos que ele nem sabe do que se trata aquilo. Então, para que a gente venha ter uma base da história da igreja, nós precisamos nos aprofundar nesse tipo de conhecimento que vai abrir a nossa mente, vai fazer a gente enxergar a igreja
com outros olhos, com olhos mais neutros, independente da minha tradição, vai me fazer enxergar os fatos com um olhar mais equilibrado, tá bom, gente? Fica aí a dica para você, tá? Se você gostou do vídeo, comenta. Se você tem alguma recomendação a fazer, algum pedido, vai lá nos comentários e deixa lá. Nós estamos aqui para ouvir você e para fazer o melhor por cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima no nosso canal. Fica com Deus.